Olá! Hoje iremos estudar a trigonometria em triângulos retângulos, um assunto bem importante para vocês, principalmente no que tange ao raciocínio geométrico que você tem para resolver questões envolvendo triângulos. Muito bem, nós vamos começar enfatizando agora o Teorema de Pitágoras. Mas antes a gente precisa estudar os triângulos que são retângulos. Muito bem, triângulo retângulo. Os triângulos são figuras geométricas fundamentais, pois são os polígonos que possuem a menor quantidade possível de lados. Consequentemente, podemos pensar que são os triângulos que constituem os demais polígonos que possuem 4, 5 ou mais lados. Assim, estudar triângulos nos fornece uma considerável vantagem em geometria, já que o triângulo é elemento formador desses polígonos. Iniciaremos nosso estudo, então, enfatizando os triângulos que são retângulos. Triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Representando por A, B e C as medidas dos três ângulos internos, em que o ângulo do vértice A é o ângulo reto, observe um triângulo que é retângulo. O lado BC, oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, e os lados AB e AC são chamados de catetos do triângulo retângulo. Uma relação matemática importante afirma que, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Como num triângulo retângulo, um dos ângulos é reto, a soma das medidas dos outros dois ângulos agudos de vértices B e C é sempre 90 graus. Então, B mais C igual a 90 graus. Porque se já tem um ângulo reto, já tem 90 graus, então a soma dos outros dois tem que ser também 90 graus para fechar os 180 graus do triângulo. Quando a soma das medidas de dois ângulos agudos é igual a 90 graus, dizemos que esses ângulos são complementares. Um dos teoremas mais importantes da geometria é o Teorema de Pitágoras. De significado simples, esse teorema estabelece uma relação sempre válida entre as medidas dos catetos e da hipotenusa de um mesmo triângulo retângulo. E ele diz, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Na figura, se A representa a medida da hipotenusa e B e C as medidas dos catetos, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos mostrar algumas aplicações geométricas do triângulo retângulo, iniciando com o cálculo da medida da altura de um triângulo equilátero. Dado um triângulo equilátero ABC, ou seja, um triângulo cujas medidas dos lados são todas iguais, os três lados iguais, podemos traçar a altura de medida H relativa ao lado AB, obtendo assim o triângulo HBC. Observe que o ponto H é o ponto médio do lado de medida AB. Assim, sendo L a medida de cada lado, aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo HBC, temos L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sub 2 ao quadrado. Isolando o H ao quadrado, eu tenho H ao quadrado igual a L ao quadrado menos o quadrado de L sobre 2, L ao quadrado sobre 4. Se você tira o mínimo nessa expressão no segundo membro, você tem H ao quadrado igual, vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, H igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. L ao quadrado, a raiz é L, 4 a raiz é 2. Então, fica H igual a L raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura H de um triângulo equilátero, em função do lado L, é dada por H igual a L raiz de 3 sobre 2. Vamos mostrar agora uma aplicação do Teorema de Pitágoras em um quadrado, que, como sabemos, é um quadrilátero que possui 4 lados de mesma medida e 4 ângulos internos retos. No caso de um quadrado ABCD, podemos traçar a diagonal de medida AC e representá-la por D. Observe, sendo L a medida do lado, aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo ABC, nós temos diagonal ao quadrado igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Ou diagonal ao quadrado igual a 2 lado ao quadrado. Bom, operação inversa da potenciação, você tem que D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. O 2 permanece no radicando. L ao quadrado, a raiz é L, então D é igual a L raiz de 2. A conclusão é de que a medida da diagonal D de um quadrado de lado L
é dada por diagonal é igual a L raiz quadrada de 2. Bom, com isso agora a gente pode falar sobre algumas razões trigonométricas. São as razões trigonométricas num triângulo retângulo. Estudaremos então algumas relações matemáticas extremamente úteis nesse momento, chamadas de relações trigonométricas e que estão relacionadas às medidas dos ângulos e dos lados de um triângulo retângulo. Começaremos com a razão seno. Sendo alfa a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, chama-se seno de alfa a razão entre as medidas do cateto oposto a alfa e da hipotenusa do triângulo. Observe. A razão cosseno, sendo alfa a medida de um ângulo agudo, de um triângulo retângulo novamente, chama-se cosseno de alfa a razão entre as medidas do cateto adjacente a alfa e da hipotenusa do triângulo. A razão tangente. Novamente, sendo alfa a medida do ângulo agudo do triângulo retângulo, chama-se tangente de alfa a razão entre as medidas do cateto oposto a alfa e do cateto adjacente a alfa. Bom, então a gente tem razão seno, razão cosseno, razão tangente. A gente utiliza essas razões pelo fato que elas podem ser utilizadas para qualquer tamanho de triângulo. Desde que seja um triângulo retângulo, você tem a mesma razão entre os lados. Bom, então agora nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos mais importantes que nós temos em triângulos retângulos, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Bom, nas relações geométricas, os ângulos de 30 graus, 45 e 60, eles se destacam em relação aos demais, pois são muito utilizados nas construções de figuras planas importantes. Por essa razão, são denominados de ângulos notáveis. Para encontrar os valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus, nós vamos considerar um triângulo equilátero ABC, cujo lado tem medida L, cuja altura tem medida H igual a L raiz de 3 sobre 2, como calculamos agora há pouco. Observe. No triângulo BCH anterior, vamos utilizar as razões trigonométricas dos ângulos de 30 graus e 60 graus. Então, primeiro, o seno de 30 graus, no triângulo em destaque, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto a 30 graus é L sobre 2 e a hipotenusa é L. Então, se você divide L sobre 2 por L, vai dar 1 dividido por 2. Logo, o seno de 30 graus é 1 meio. O cosseno de 30 graus é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente é a altura, H, e a hipotenusa é o L. Então, como H é L raiz de 3 sobre 2, fica L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Simplificando L com L, você tem raiz de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno de 30 graus. Já a tangente de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é L sobre 2, o adjacente é H. Então fica L sobre 2 dividido por H. Mas o H é L raiz de 3 sobre 2, então fica L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Simplificando, você tem que a tangente de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 dividido por 3, já racionalizando a expressão. Muito bem, então já temos seno, cosseno e tangente de 30. Agora vamos para 60 graus. Seno de 60 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto é L raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa é L. Simplificando o L com L, fica raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é a razão entre o cateto adjacente a 60 graus e a hipotenusa. O cateto adjacente é L sobre 2. A hipotenusa é L. Simplificando L com L, você tem 1 sobre 2. Ou seja, cosseno de 60 graus é meio. Finalmente, a tangente de 60 graus, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a 60 graus. Então, vai ficar H, que é o oposto, dividido por L sobre 2, que é o adjacente. Bom, como o H é L raiz de 3 sobre 2, você vai ter L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. Simplificando L e o 2, você tem que a tangente de 60 graus é apenas raiz de 3. Para o cálculo das razões seno, cosseno e tangente de 45 graus, vamos utilizar um quadrado ABCD
cujo lado tem medida L, cuja diagonal tem medida L raiz de 2, como vimos anteriormente. Observe. Nesse triângulo retângulo ABC, que compõe o quadrado anterior, nós podemos utilizar algumas razões trigonométricas. Veja, se eu aplico o seno de 45 graus, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então você vai ter L, que é o cateto oposto, dividido por L raiz de 2. Bom, simplificando, você tem 1 sobre raiz de 2. Se você racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, você tem raiz de 2 sobre 2, que é o valor do seno de 45 graus. Para cosseno de 45 graus, o resultado é análogo. Você tem a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente é L também, a hipotenusa é L raiz de 2, que é a diagonal. Você tem L dividido por L raiz de 2. Simplificando L com L, você tem 1 dividido por raiz de 2. Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, você tem raiz de 2 sobre 2, o valor do cosseno de 45 graus. A tangente de 45 graus é a razão entre o cateto oposto e o adjacente. O cateto oposto é L, o adjacente também é L. L por L, 1. O valor da tangente de 45 graus, portanto, é 1. Os valores que obtivemos permitem, então, a construção de uma tabela das razões trigonométricas de ângulos notáveis. Observe essa tabela. Você tem 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. O seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é meio. Já o valor da tangente, de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus é 1 e a tangente de 60 graus é apenas raiz de 3. Relações entre seno, cosseno e tangente. Considere o triângulo retângulo de medidas A, B e C e ângulos agudos alfa e beta conforme a ilustração. Nesse triângulo, o cateto de medida C é oposto em relação ao ângulo alfa e adjacente em relação ao ângulo beta. Da mesma forma, o cateto de medida B é oposto em relação ao ângulo beta e adjacente em relação ao ângulo alfa. Consequentemente, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e ambos valem C sobre A. E por outro lado, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa e ambos valem B dividido por A. Essas igualdades serão verdadeiras sempre que os ângulos alfa e beta forem complementares, ou seja, sempre que a soma alfa mais beta resultar em 90 graus. De uma forma geral, se alfa e o beta é 90 graus menos alfa, são ângulos complementares, então o seno de um número alfa, um ângulo alfa, é igual ao cosseno de 90 graus menos alfa. E o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 graus menos alfa. Por exemplo, o seno de 30 graus. Quanto é que falta de 30 graus para 90 graus? Falta 60 graus. Então, seno de 30 e cosseno de 60 graus são iguais. E ambos valem, como a gente sabe, meio. Por outro lado, o seno de 60 graus, quanto é que falta de 60 para 90? Falta 30. Então, o seno de 60 graus é o cosseno de 30 graus. E ambos valem raiz de 3 sobre 2. As igualdades são válidas porque 30 graus mais 60 graus resultam 90 graus. Ou seja, os ângulos 30 e 60 são complementares. Ok? Vamos agora falar na relação fundamental da trigonometria. Considerando novamente o triângulo retângulo anterior, vamos utilizar o teorema de Pitágoras para obter uma outra relação importante. Então você sabe por Pitágoras que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos dois catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Muito bem, então nesta expressão, nessa igualdade, nós vamos dividir todos os termos por A ao quadrado, considerando que o A é um número diferente de zero. Veja como fica. A ao quadrado dividido por A ao quadrado é igual a B ao quadrado dividido por A ao quadrado, mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado. A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1. Aí o B ao quadrado por A ao quadrado, você pode colocar o quadrado, que é o expoente, em evidência, escrevendo B sobre A, tudo isso ao quadrado. Mais, mesma coisa, C ao quadrado sobre A ao quadrado, C dividido por A, tudo ao quadrado. Bom, mas a gente sabe, né, que B sobre A é uma razão, é o cosseno de alfa, que é B sobre A. E C sobre A é a razão seno de alfa. Logo, se a gente substitui na igualdade essas expressões, você tem
1 é igual ao cosseno de alfa ao quadrado mais o seno de alfa ao quadrado. Ou colocando o seno antes, a gente pode escrever que o seno ao quadrado de um ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo alfa é igual a 1. Esse fato pode ser generalizado para qualquer ângulo alfa, de modo que a gente pode assim estabelecer que a soma dos quadrados, do seno e do cosseno de um mesmo ângulo é sempre igual a 1, qualquer que seja o ângulo. Ou seja, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 para qualquer alfa. Devido a sua importância, esta última equação ela é chamada de relação fundamental da trigonometria. Existe também uma importante relação entre as medidas do seno, do cosseno e da tangente de um mesmo ângulo agudo. Para compreendê-la, considere um triângulo retângulo de medidas ABC e um ângulo agudo alfa. Observe, o que ocorre quando dividimos o seno pelo cosseno de um mesmo ângulo agudo? Então você tem o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Vamos dividir o seno pelo cosseno. Bom, o que é o seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, na figura é o C dividido pelo A. E o cosseno de alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Na figura, o adjacente é o B, a hipotenusa é o A. Então, quando você divide o seno pelo cosseno do mesmo ângulo alfa, você tem C sobre A dividido por B sobre A. Na divisão de frações, você deve lembrar, a gente repete a primeira e multiplica a segunda invertida. Então fica C sobre A que multiplica A sobre B, invertendo. O A você pode simplificar com o A e você tem C sobre B. E C sobre B é a medida da tangente de alfa. Ou seja, o que a gente pode concluir? A tangente de um ângulo agudo alfa é o quociente entre o seno e o cosseno deste ângulo alfa. Ou seja, tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido por cosseno de alfa para qualquer ângulo agudo alfa. Essa relação permite obter o valor da tangente de um ângulo agudo a partir do seno e do cosseno deste ângulo, sem a necessidade de construir um triângulo e observar as medidas dos lados. Não é necessário um desenho, portanto. Com esses conteúdos, estamos prontos para resolver algumas questões. Vamos lá! A primeira questão é da Unesp, que diz: do quadrilátero ABCD da figura a seguir, sabe-se que os ângulos internos de vértices A e C são retos. Os ângulos CDB e ADB medem, respectivamente, 45 graus e 30 graus. O lado CD mede 2 decímetros. Então, os lados AD e AB medem, respectivamente, em decímetros. Observe a imagem. As alternativas são: letra A, raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 3. Letra B, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 3. C, raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 2. D, raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 5. Ou alternativa E, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. Bom, vamos à solução então. Inicialmente vamos destacar alguns ângulos agudos na figura. Observe. O triângulo CBD é isósceles, pois possui 2 ângulos de mesma medida. Logo, o BC, a medida BC, é igual a CD, e ambos valem 2 decímetros. A medida da hipotenusa do triângulo CBD, representada por BD, pode ser obtida por meio do teorema de Pitágoras. Ou seja, BD, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a BC, que é um cateto ao quadrado, mais CD, o outro cateto ao quadrado. Logo, BD ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, BD ao quadrado é igual a 4 mais 4. Assim, BD ao quadrado é igual a 8. E como 8 é 4 vezes 2, quando você extrai a raiz quadrada do 8, que é 4 vezes 2, você tem que BD é igual a 2 raiz quadrada de 2 decímetros. Além disso, no triângulo retângulo ABD, utilizando razões trigonométricas, nós temos seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então fica AB dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 2. Mas o seno de 30 graus é meio. Então fica meio é igual a AB dividido por 2 raiz de 2.
Se você passa multiplicando, simplifica o 2 com 2, você encontra que o AB é igual a raiz quadrada de 2 decímetros. Pode-se também escrever, por outro lado, outra razão. O cosseno de 30 graus, nesse mesmo triângulo, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Ou seja, o adjacente é AD e a hipotenusa, como a gente viu, é 2 raiz de 2. Mas, de acordo com a tabela de valores, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual a AD dividido por 2 raiz de 2. Se você passa multiplicando, você tem AD igual a 2 raiz de 2, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Simplificando 2 com 2, você encontra que AD é igual a raiz quadrada de 6 decímetros. E, portanto, a resposta correta é a da alternativa C, raiz quadrada de 6 e raiz quadrada de 2. Muito bem. Em outra questão, a questão do Mackenzie, você tem, na figura, tangente de alfa vale. Observe a ilustração. As alternativas são, alternativa A, 1/3, B, 2 dividido pela raiz quadrada de 3, C, 1 dividido pela raiz quadrada de 3, D, 3/4 ou E, 2/3. Vamos à solução. Considerando x a medida do segmento indicado nesta figura, observe, x, né, a medida desse lado, no menor triângulo retângulo, a gente pode escrever que a tangente de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e o adjacente. Logo, a tangente de 30 graus é igual. O cateto oposto é a medida x, que a gente intitulou agora há pouco. X dividido pela razão do cateto adjacente. Ou seja, x dividido pela raiz quadrada de 3. A gente sabe da tabela de valores notáveis trigonométrica que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Então, você tem raiz de 3 sobre 3 é igual a x dividido pela raiz quadrada de 3. Como o nosso objetivo é calcular a medida x, eu vou passar esse raiz de 3 embaixo do x, multiplicando, com o objetivo de isolar e calcular o valor de x. Então, você tem x igual a raiz quadrada de 3, que multiplica o que você já tinha na tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Multiplicando raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3, vai dar raiz quadrada de 9, ou seja, 3. Por isso, você tem x igual a 3 dividido por 3. E, portanto, x é igual a 1. Muito bem, agora que a gente encontrou essa medida de 1, no maior triângulo retângulo da figura, maior que você tem, a gente pode utilizar a tangente do ângulo completo, que é 30 mais uma medida alfa, né, que a gente quer calcular. Então, a tangente de 30 graus mais alfa é igual a x mais 2, com o segmento acima dele, dividido pelo cateto adjacente, que é a raiz quadrada de 3, que a gente sabe. Então, a gente tem que a tangente de 30 graus mais alfa é igual a, como é x mais 2, e o x eu sei que é 1, vai ficar 1 mais 2, dividido pela raiz quadrada de 3. 1 mais 2 é 3, então a gente tem que a tangente de 30 graus mais alfa é 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Assim, nós temos a tangente de 30 graus mais alfa é igual a 3 dividido pela raiz quadrada de 3. O que a gente pode fazer? Já chegamos à resposta, apenas precisamos melhorar a forma de escrever esse número. Se eu multiplico em cima e embaixo pela própria raiz de 3, sem alterar a fração, eu tenho que a tangente de 30 graus mais alfa é igual. Bom, eu estou multiplicando assim por 3 vezes raiz de 3, embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3, dividido por embaixo raiz de 3 vezes a raiz de 3, 3. Simplificando o 3 de cima no numerador com o 3 no denominador, você tem que a tangente de 30 graus mais alfa é igual apenas a raiz quadrada de 3. Agora pense um pouquinho comigo. Se a tangente de um ângulo agudo é igual a raiz de 3, qual é o ângulo que a gente reconhece como sendo o de tangente igual a raiz de 3? É o ângulo de 60 graus. Então, sempre tem que acontecer necessariamente que o ângulo 30 graus mais alfa tem que ser 60 graus, né? Porque somente a tangente de 60 para ângulos agudos dá raiz de 3. Então, você tem 30 graus mais alfa igual a 60 graus. Portanto, o alfa é 60 graus menos 30 graus, isolando o alfa, você conclui que o alfa tem que ser necessariamente 30 graus. Desta forma, a tangente de alfa é igual a tangente de 30 graus, que por sua vez vale raiz de 3 dividido por 3.
Mais uma vez, chegando à resposta, não há alternativa que tenha raiz de 3 sobre 3. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, sem alterar. Então, se você multiplica em cima, multiplica embaixo por raiz de 3, você tem 3 dividido por 3 raiz de 3. Aí, simplificando 3 de cima com 3 de baixo, você chega a 1 dividido pela raiz de 3. Finalmente, a gente tem como encontrar a alternativa correta, que é a letra C. 1 dividido pela raiz quadrada de 3. Tá legal? Você percebeu a importância, né, de você dominar as razões trigonométricas para saber, utilizando elas, encontrar medidas de ângulos, medidas de lados e muitas outras relações envolvendo a geometria de triângulos. Vamos fazer então mais uma questão, que é uma questão da Universidade Federal do Espírito Santo, que ela diz: duas circunferências são tangentes entre si e aos lados de um ângulo. Se R maiúsculo é o raio da circunferência maior e R minúsculo é o raio da menor, e o ângulo mede 60 graus, então, alternativa A, o raio maiúsculo é igual a 3 raiz de 3 raio minúsculo dividido por 2. B, o raio maiúsculo é 2 raiz de 3 que multiplica o raio minúsculo. C, o raio maiúsculo igual a 3 raiz de 3 vezes o raio minúsculo. Alternativa D, o raio maiúsculo igual a 2 vezes o raio minúsculo. Ou E, o raio maiúsculo igual a 3 vezes o raio minúsculo. Observe a figura que representa as duas circunferências tangentes entre si e aos lados de um triângulo. Observou? Muito bem. A gente vê ali que existe um triângulo retângulo que a gente pode aplicar alguma razão trigonométrica. Vamos aplicar a razão trigonométrica seno, porque isso relaciona as medidas de x, que está representado ali, o raio minúsculo e o raio maiúsculo. Ou seja, o seno de 30 graus é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, o cateto oposto é o raio maior, da circunferência maior. E a hipotenusa é a soma de x com o raio da menor com o raio da maior. Por isso você vê raio grande, né, maiúsculo, dividido por x, mais o raio minúsculo, mais o raio maiúsculo. Mas seno de 30 graus é meio. Então você vai ficar 1 meio é igual a raio maiúsculo dividido por... O x da questão é o dobro do raio minúsculo, ou seja, o diâmetro da menor circunferência. Então fica substituindo o x por 2r minúsculo, mais r minúsculo, mais r maiúsculo. Muito bem. Agora, como você tem 3r, então, minúsculo mais r, se você faz o produto dos extremos igual ao produto dos meios nessa proporção, você tem 2 vezes o raio maiúsculo é igual a 3 vezes o raio minúsculo mais o raio maiúsculo. Passando esse raio maiúsculo para o primeiro membro, você tem 2 vezes o raio maiúsculo menos 1 vez o raio maiúsculo é igual a 3 vezes o raio minúsculo. 2r menos r, você tem que o raio maiúsculo é igual ao triplo do raio minúsculo, 3 vezes r minúsculo. Logo, a resposta correta é da alternativa E, que diz que r grande é igual a 3 vezes o raio pequeno. Muito bem. Pessoal, todas essas relações que a gente estudou são relações úteis para que você possa se desenvolver em triângulos retângulos, que é o triângulo mais importante que existe. Pelo fato de ele ter um ângulo reto, ele está relacionado a uma série de outros polígonos, uma série de soluções de problemas geométricos, porque é muito comum na solução você enxergar um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras é fundamental para você ir bem em trigonometria e em geometria, porque ele está relacionado a uma série de problemas também. Então, se você nessa aula domina seno, cosseno, tangente, o que é seno? Razão entre o cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Tangente, cateto oposto e cateto adjacente. Você tem isso em mente e sabe o teorema de Pitágoras, seguramente você vai ter muito mais facilidade. E aí é uma questão de treino, né? Algumas pessoas têm mais facilidade que outras, isso é uma coisa normal. Agora, a pessoa que pratica, ela certamente consegue atingir um nível muito alto, suficiente para dominar, para se defender nos problemas que são geométricos e trigonométricos, ok? É comum que pessoas que não estão treinadas na resolução de triângulos
a demora excessiva para buscar a solução de um dado problema. Por isso, o estudo de triângulos exige a resolução de muitos exercícios para que o raciocínio visual seja desenvolvido e a solução seja encontrada com rapidez e eficiência. Procure dominar os conceitos de seno, cosseno e tangente e a utilização do Teorema de Pitágoras. Com esses recursos bem compreendidos, certamente seu desempenho será melhorado. Bons estudos!